Pessoal, então sejam todos bem-vindos, tá? A nossa aula, então, online sobre a escultura, para que a gente possa falar um pouquinho do que vocês podem fazer nessa segunda fase do concurso, tá? Todos estão um pouquinho curiosos, estão um pouco nervosos, né, para saber o que usar, como usar, mas isso vai ser explicado, tá? No decorrer do vídeo. Eu vou passar para vocês alguns slides para que vocês possam ter uma ideia, né, dos materiais, de como se usam, e aí vocês vão acompanhando, porque eu compartilho a minha tela com vocês, e aí fica mais fácil de entender. Quem tiver alguma dúvida, tá? Conforme for surgindo a dúvida, vocês vão levantar a mãozinha, que nem a prof combinou com vocês ali, que é um recurso que vocês têm no aplicativo. Vocês erguem a mão e deixam ela ali. Aí, no finalzinho, quando for a hora das perguntas, que eu for respondendo, eu vou chamando, vou liberando o áudio de cada pessoa que levantou a mão, para que seja mais fácil, tá? Porque se todo mundo libera o áudio, fica um pouquinho complicado. Então, não vai dar certo, tá? Então, eu vou começar agora o compartilhamento da tela com vocês dos slides. Para a gente relembrar regras do concurso, o prazo de entrega, tá? Coisinhas básicas. Acho que todo mundo está conseguindo ver, eu fiz o compartilhamento, tá? Então, começando agora a segunda fase do concurso. As regrinhas, tá? Para a gente relembrar. Então, todas as produções vão ser em 3D, não tem como entregar. A primeira parte vocês fizeram em 2D, que era em folha 3, incluíram colagens, fizeram com pintura, pintura em tinta, né? Pintura em aquarela, alguns pintaram com lápis de cor. Só que agora você só tem a opção da entrega em 3D, tá? A altura mínima, então, a gente tem que estar bem atento a isso. São 20 centímetros no mínimo e no máximo 30, tá? Contando a base nesses 20 centímetros. Se vocês escolherem uma basezinha de madeira, vocês aí podem descontar do total da escultura, tá? Tem que ser um trabalho inédito, mas tem que estar linkado com a primeira produção de vocês, tá? Vocês vão ter, digamos que vocês produziram um desenho que tenha 5 referências sobre o perdão, tá? Vocês vão pegar a principal do desenho de vocês para produzir em escultura. Isso, se depois não ficar bem claro, vocês podem ir me perguntando e eu vou sanando as dúvidas de vocês, tá? Mas tem que estar linkado com o trabalho inicial, que isso fique bem claro, tá? A produção de vocês em desenho vai ser correspondente à produção em escultura. Então, o trabalho ele pode ser apresentado em um ou mais dos seguintes materiais, tá? Eu dei algumas opções ali: argila, sabão, massinha de modelagem, gesso, papel machê, isopor, massa adesiva, tá? Que eu vou explicar depois o que é, MDF, pedra pómez ou arame, tá? E aí todos a gente conseguiu a prorrogação, né, para que vocês tenham mais um final de semana. Então, em vez de entregar 12 de julho, conforme foi o regulamento inicial, vocês vão entregar em 15 de julho, na segunda-feira, na coordenação também. E o que é a escultura, né? Alguns estão na dúvida, como faz escultura, como produz. A escultura, então, ela é um tipo de expressão artística, né? Na qual se manipulam materiais e objetos para criações tridimensionais, tá? Então, é tudo que vocês vão poder ver aqui daqui a pouquinho, que vai sair, então, sai do papel, né? Aquela coisa que vocês podem ver, podem tocar, e que tem um entorno, né? Um entorno todo. Aí, o primeiro material que eu vou explicar aqui para vocês é a argila. A argila vocês já estão mais habituados, né? Conhecem. Eu disponibilizei aqui para vocês uma imagem onde tem mais de uma cor. Vocês estão acostumados a lidar com argila vermelha, né? Que a argila vermelha é mais tradicional, é a que a gente mais encontra, aqui na região tem bastante, mas existem outras cores para modelagem. Que a gente tem a argila preta, tá? Tem a argila rosa, tem a argila branca, tem a argila ocre. A gente tem outras cores de argila e cada uma faz uma função. A vermelha ela é uma argila que fica um pouquinho mais molhada e ela gruda um pouquinho mais na mão da gente, tá? A preta, por exemplo, não gruda nada, vocês podem modelar, ela é mais resistente, assim, então a quantidade de água na composição dela é um pouquinho menor, o barro não solta, é bem tranquilo de trabalhar, só também, que nem eu disse, é um pouquinho mais difícil de encontrar ela.
Aí você só tem que ver, caso não encontrem aqui em Sapiranga, tem algumas livrarias em Novo Hamburgo, eu comentei com o pessoal, que fazem a entrega, tá? Se vocês ligam, eles entregam, né? Cobram um pratinho, mas entregam. É só para vocês estarem cientes. Para a gente usar argila para modelagem, tá? Ela tem que ser específica. A gente não pode comprar argila de floricultura, a gente não pode comprar argila que seja vendida em qualquer loja, tá? Argila para modelagem, geralmente só as livrarias têm e ela tá escrita em cima. Ela é uma argila pura, ela não tem pedrinha dentro, ela não tem restinho de galhos ou de folhas, tá? Ela é uma argila que já foi trabalhada e é bem fácil. Tá? O que eu tenho aqui nas imagens também para vocês verem são as estecas, tá? Que a gente usa para modelagem. Aí vocês vão dizer, prof, mas eu não vou comprar. Claro, né? Não tem como comprar para usar uma vez só. Mas eu tenho uma opção para mostrar para vocês, que é bem tranquila de fazer. A gente pode fazer esteca em casa, tá? A gente precisa de palitinho de picolé, de clips e fita crepe, tá? A gente quebra a pontinha inicial do clips aqui, ó, e vai usar essa parte de dentro, na verdade. É facinho de quebrar. É só mover ela um pouquinho e ela quebra, ó. Quebrou. Aí vocês vão anexar ela com a pontinha do clips, né? No palitinho de picolé com a fita crepe. E aí você na verdade, eles não estão. Pessoal, então tá, ó, continuando, tá? Esteco caseiro, então usa um clips, fita crepe e o palitinho, tá? Isso para que serve, tá? A gente tem alguns passos para a escultura que devem ser seguidos, tá? A gente, além de usar a argila específica, quando pega a argila, precisa sovar ela. Ela já vem sovada, mas às vezes não é o suficiente. Então, amassa ela que nem amassa pão por uns 3 minutinhos, tá? E aí vocês podem começar a trabalhar, mas amassa com vontade, tá? E aí vocês também não precisam modelar tudo no mesmo dia. Vocês podem começar num dia, armazenar numa sacolinha plástica, tá? Num saquinho plástico bem fechadinho, e aí vocês podem continuar no outro dia, só que não pode entrar ar. Se entrar ar, vai atrapalhar o trabalho de vocês, a argila pode rachar, então sempre manter ela bem conectadinha. Tá, pessoal? Vocês vão armazenar num saquinho plástico e a primeira parte, então, do processo de vocês, caso alguém opte, é fazer o formato do objeto, tá? Ou do personagem que vocês desejam, que nem tá expresso aqui na foto, tá? Vocês precisam mais ou menos modelar o formato para conseguir fazer o detalhamento. Vocês têm que criar uma base também de argila, tá? Para poder, então, estruturar o que vocês desejam. Vocês vão modelar com as mãos inicialmente, e aí depois vocês vão trabalhando por parte, tá? Para detalhes mais minuciosos, assim, detalhezinhos que vocês precisam fazer, usar o estequinho, usar um palito de dente, usar um palito de churrasco, uma colher para alisar, alguma coisinha, vocês vão ter que deixar ela algumas horas abertinha. Então, depois que já tem mais ou menos o formato, é só detalhar, deixa ela umas 3, 4, 5 horas, vai acompanhando, só para ela não ficar mais tão molhada ainda, tá? Soltando pedaços na mão de vocês, que daí não é ideal para trabalhar. E aí depois, vocês então fazem os retoques finais e aí deixam ela secando, não deixem secando ao sol, tá? Vocês têm que deixar num ambiente que não tenha excesso de vento nem de luz solar, tá? Tem uma opção aqui para mostrar para vocês, uma esculturinha em argila, tá? Ela foi ocadinha por dentro para não ficar tão pesada e para ocar ela foi usado o estequinho, tá? Foi tirado o excesso de argila com o esteco. Só para vocês terem uma ideia de como é se fosse ocar. Essa daqui não tem base, vocês precisariam de uma base para apoiar se ela fosse mais pesadinha ou qualquer coisa, tá? Que não desse certinho. O próximo slide, então, fala de um trabalho de um artista artesão, que a gente tem como referência aqui no Brasil, tá? Que era o mestre Vitalino.
Ele criava esculturas, então, ligadas ao folclore nordestino. Como vocês podem ver, são esculturas simples, por vezes pintadas, por vezes cruas, tá? E aí ele apresentava todo o trabalho dele assim. Vocês podem ver que tem uma basezinha simples, às vezes não tem, porque deu a sustentação, tá? Se precisar de uma sustentação, um palitinho de churrasco ou arame para dar a sustentação do personagem ou do objeto, tá? Quando for muito grande. A gente tem a opção também de usar o sabão em barra. Vocês podem ver ali na imagem um sabão em barra bem grande, tá? O sabão que a gente compra no mercado, ele é pequeno para o tamanho que vocês precisam. O ideal é achar alguém que faça. Por exemplo, se as mães fazem, avós, tias, tá? Vizinhas, alguém que fabrica o sabão, ele é bem tranquilo de ser trabalhado, tá? E bem prático. Vocês podem ver aqui, ó. Vou pegar aqui, esse aqui é um exemplo de um pezinho, tá? Feito em... Esse aqui é sabonete ainda, ó. Mas ele tá tridimensional, um pezinho de bebê. Tem 2 dedinhos aqui também feitos, tá? São partes do corpo que os colegas fizeram, tá? E aí vocês conseguem lascar ele bem facilmente usando os estecos também, tá? As goivas, desculpa, que a gente tem. Quem não tem essa goivinha aqui, que é uma ferramenta específica, que provavelmente a maioria não vai ter, a gente encontra também em lojas de R$1,99, vocês podem usar... tá bom. Vocês podem usar as faquinhas de patê, tá? Que as mães têm em casa. Ela não tem ponta, ela não tem serrinha. E aí vocês conseguem esculpir bem tranquilamente, tá? Bem tranquilamente com a lateralzinha. Vocês vão tirar os pedaços e vai caindo e vai dando formato. A gente primeiro desenha e depois tenta dar o formato mais arredondado, tá? O mais arredondado possível. E para não ficar com aquele efeito de corte, tá? De quebra. A gente tem também a massinha de modelar. Tem um exemplo aqui de um artista que cria, ele usa a massinha de modelar profissional, que é a massinha conhecida como clay. Vocês vão usar a massinha de modelar escolar, mas a escolar permite também que vocês criem esculturas bem bacanas. Vocês usam também palitinho, às vezes agulha de tricô, de crochê, que as vós têm, para dar algum detalhe, algum acabamentinho mais arredondado, elas são ótimas para isso. Vocês têm aqui exemplos de esculturas, essas são menorzinhas, tá? Não são tão grandes, mas bem bacana de criar também. Outra opção daí é o gesso. O gesso vocês compram em livrarias e na livraria vocês vão encontrar ele em pó. Aí vocês precisam fazer o preparo, misturando com água, ele precisa endurecer. Vocês podem até pegar um pote de sorvete, colocar o gesso dentro, e aí nesse pote de sorvete, depois que ele tá duro, vocês tiram e começam a esculpir. Também com aquela mesma faquinha de patê, tá? Conforme foi dito. Ela é tranquila para trabalhar com quase todos os materiais. Vocês conseguem ir tirando excesso. Depois, para fazer detalhes, o palitinho de churrasco e o palitinho de dente são ótimos para isso, tá? Uma opção bacana que eu gosto muito, tá? Quem já me ouviu falar sabe, é o papel machê. O papel machê a gente pode fazer com o papel higiênico de casa, aí molha o papel higiênico, umedece, tritura ele nas mãos. Quando triturou ele com as mãos, vai tirar todo o excesso de água e vai misturar cola. E aí ele vai ficar uma massinha bem molinha, tá? Para que vocês possam usar para trabalhar. Essa massa é para acabamento. Vou mostrar para vocês aqui a Gertrudes, que é a tartaruga. Ela foi feita com a base, são buchas de jornal. E nessas buchas de jornal, por cima, foram passadas várias vezes, várias tirinhas de fita crepe, para que ela ficasse mais firme. E aí, depois, foi colocado o papel machê. Para o casco, eu alisei com a parte de trás da colher e a parte de baixo dela ficou rugosinha, com a textura do papel machê mesmo, tá? A única coisa que eu queria mais lisinha era o casco. E ela leva em torno de 2 a 3 dias para secagem. E depois que seca, daí vocês podem usar a tinta PVA, que é aquela que a gente usa em sala de aula mesmo, para fazer a pintura. A tempera não cobre, tá? Que ela é a base d'água, então não é o suficiente. A gente precisa de uma tinta que tenha uma cobertura melhor, por isso que a PVA é indicada. Aí vocês têm aqui, então, que a prof explicou, tá? Que é o papel higiênico, a água e a cola.
e que a gente precisa ter uma estrutura. Aqui tem uma foto com um exemplo, a estrutura de jornal por baixo, aqui está sendo aplicado com uma espátulazinha o papel machê, é uma camada fina, tá? Nada de camada grossa, senão ele não vai secar, é uma camada fininha, só para dar o efeito que vocês querem. E eu peguei como exemplo aqui para mostrar para vocês a Carol W. Ela é uma artista gaúcha, tá? Que trabalha há mais de 20 anos com papel machê. E aí vocês podem ver, ó, o detalhamento. Palitinho de churrasco serve para perninha, arame serve para dar mãozinha, né? Movimento dos dedos. Um balão, aqui no caso da galinha, serve para fazer o corpinho. Ele é oco por dentro, né? Porque o balão depois ele estoura. Aí é mais fácil para vocês usarem também e o acabamento fica incrível. Sou apaixonada por papel machê e acho que quem trabalhar com papel machê também vai adorar. Uma opção que se torna um pouquinho mais assim difícil de trabalhar, mas não impossível, é a massa adesiva, tá? Aqui tem o artista Adam Bene, tá? Que ele faz por partes os personagens. A massa adesiva é aquele Durepox, porque ela é uma massa que ela começa molinha, né? Ela começa facinha de modelar, e aí depois ela vai endurecendo. E aí, então, ela fica, o acabamento, ele fica bom, né? Assim como o biscuit também, que entra na categoria de massa adesiva. Alguns colegas vieram me perguntar, o biscuit entra. Quem quiser trabalhar com ele também pode, porque ele tem o mesmo princípio, tá? Começa com uma massinha mais dura e conforme vai secando, ela fica mais resistente. E a escultura de vocês vai ficar bem bacana também. Caso desejem fazer por partes, que nem esse artista mostra aqui, ele encaixa, né? Ele usa pininhos de metal. Vocês não precisam usar, né? Nem, até seria um material mais difícil, mas palitinhos. Palitinhos de dente também servem. É só fazer o acabamentinho, assim, fazer ele bem direitinho, ficar lisinho, para ser possível de encaixar, né? Deixa o buraquinho ali bem tranquilo e aí fica um resultado legal também. Uma opção que, na verdade, vocês vão usar o desenho de vocês, tá? É o MDF. Vocês podem solicitar o corte a laser, tá? Numa empresa. O MDF é uma chapinha de metal, que ela tem mais de uma espessura. Vocês podem escolher. Só que aí tem um detalhe, não pode entregar o MDF cru, tá? Tem dois exemplos aqui, os dois são tridimensionais. Esse do São Jorge ali, vocês podem ver que ele em cima é bidimensional, mas a partir do momento que ele está na base, né, ele se torna tridimensional. E o outro é o MDF por encaixes. E aí vocês têm essas opções, só que vocês não podem entregar ele assim, porque senão vocês não trabalharam nele, né? Tem que trabalhar com alguma pintura, algum aplique, para dar o mesmo efeito que vocês tiveram no desenho, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Não pode só mandar cortar, o desenho é de vocês, mas não pode só mandar cortar, tem que trabalhar sobre ele. Última opção que a gente tem também, então, bem bacana, eu peguei o exemplo de um ex-aluno da Escola São Mateus, tá? Que é o Ramon de Oliveira. Ramon de Oliveira, ele é também formado em artes visuais e ele trabalha fazendo esculturas em arame, né? O arame entrelaçado. E aí ele usa uma base de madeira e após isso, após a base de madeira, ele começa a entrelaçar. Tem um exemplo de duas mãos aqui, tá? Uma mão não tem a base, ela tá fechadinha, um arame mais grossinho e tá segurando a flor ali, e a outra mão que tá na base é uma mão articulada. Dá para mexer os dedinhos dela, tá? E aí eu tenho aqui para mostrar também para vocês exemplos de materiais. Arames vocês podem comprar por rolinhas, tá? Nas casas de ferragem. Vocês podem solicitar a espessura. Eu tenho aqui 3 espessuras. Um bem fininho, um médio aqui e um bem mais grosso, só para vocês terem uma ideia, tá? A única coisa que vai ser necessária é o corte, que vai ser com um alicate, quando vocês finalizarem, tá? Para começar, vocês começam com a pontinha, vão tentando estruturar o formato que vocês desejam, vão entrelaçando os arames, né? Com calma, com paciência, sempre tentando dar o formato ideal. E aí, no final, quando tem que finalizar, corta com um alicatezinho e coloca a pontinha para dentro para não aparecer. Tá? Então, são algumas opções, algumas possibilidades que vocês têm de trabalhar com os materiais indicados.